e pensei numa forma definitiva de explicar como é que funciona a cabeça da pessoa com TDAH. Pelo menos a minha cabeça, né? Imagine que você está aprendendo a dirigir ou a pilotar. E só serve se você aprendeu a dirigir com carro manual. Quando na primeira vez que você foi aprender, com certeza quem estava te ensinando fez, acelere um pouco e vá soltando, passe a primeira e vá soltando a embreagem. Só que como você não sabia em que momento o carro ia andar, certamente você acelerou demais, então fica aquela rotação maluca, enquanto você solta a embreagem. Aí ou você para de acelerar e apaga o fogo do carro, ou você acelera demais e sai queimando pneu. Então é mais ou menos assim que a cabeça da gente funciona. Não tem muito mais ou menos. Não tem o meio termo ali de você sair de boa o carro sem dar aqueles pulos. Ou ele sai queimando pneu, ou apaga o fogo. É mais ou menos assim que a gente funciona. E quando sai, é sempre uma rotação lá em cima. Se não apagar o fogo, não parar de pensar naquele negócio, e quando a gente enfrenta algum problema ou alguma novidade, ou a gente larga, não quer saber, ou se sair, só sai com o acelerador lá embaixo. Então só sai queimando pneu, arrebentando caixa de marcha e por aí vai. Então imagine você com o acelerador no limite, no máximo, tentar fazer, por exemplo, uma voltinha na rua. Fazer uma meia volta na rua. É muito difícil. Então, a gente está sempre ou apagando fogo ou queimando pneu. Se foi moto que você aprendeu a andar, ou a gente apagava o fogo e a moto pulava, ou a moto empinava. Se você tentou aprender assim, já deve ter revirado uma moto ou se esbagaçado lá. Então, geralmente a gente enfrenta isso, tipo, quando um problema aparece para você e você quer resolver, ou uma coisa legal que você quer aprender, ou você não vai fazer nada em relação àquilo, ou você vai se aprofundar até o último nível para tentar ser o melhor do mundo naquilo ali. E no cotidiano tem um monte de história disso aí, tipo, do trabalho, um monte. Mas acho que o que mais ilustra é quando eu converso com meu irmão. Meu irmão geralmente me pede opinião, assim, a gente conversa bastante. Sempre me liga e tal. E várias vezes ele liga com um problema simples. Tipo, eu quero colocar uma tomada lá em casa para carregar o carro. E eu vou entregar para ele um projeto com qual sistema ele deve colocar, com quais peças ele quer comprar, ele tem que comprar. Às vezes é isso que ele quer mesmo. Às vezes, tipo, uma piscina, uma vez quando ele foi instalar, eu dei toda a lista de material para ele comprar. E deu certo. Mas às vezes não tá para e passo o que ele quer e o que eu vou apresentar, né? Então uma vez ele pediu uma ideia, ele só queria saber o que é que eu achava de uma ideia dele montar um bar, acho que era um bar. E ele falou, e ele só queria, legal ou não? Nem tinha, ele tava até sem tempo. E obviamente, quando ele falou da ideia, eu comecei a já me aprofundar e falei um monte de dado, pesquisei que aquilo tinha, as ideias que apareceram na minha cabeça. E de repente ele me interrompeu, eu falei, não, pare, eu tenho que ir. Não, você pensa demais. E eu fiquei assim, rapaz, ele tem razão. Era só uma opiniãozinha que ele queria, daquilo ali, uma coisa sem importância. E eu já estava pesquisando
etimologicamente a origem do nome que ele queria colocar. Então, basicamente é assim que nossa cabeça funciona. Ou você tá apagando fogo, ou você tá queimando pneu